Estamos mais uma vez aqui na nossa casa, Caminho da Luz de Botucatu, hoje, dia 11 de setembro de 2022, 9h30 da manhã. E o tema que, com muito carinho, nós estamos trazendo hoje é o Espírito de Verdade. E lançamos mão para isso do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, cujo título é O Cristo Consolador. No seu item 5, nós temos o subtítulo, O Advento do Espírito de Verdade. A palavra advento refere-se a um período mencionado no calendário religioso dos cristãos, caracterizado pela preparação para o nascimento de Jesus. E neste nosso texto, seria a preparação para a vinda do Espírito de Verdade. Eu peço que todos prestem bastante atenção e comparem cada um dos termos, observando as formas, as palavras, o jeito de falar, de relatar, para que possamos perceber se existe alguma diferença entre todos eles. No item 5, o texto assinado pelo Espírito de Verdade diz assim: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, ou as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Como disse, esse é um texto assinado pelo Espírito de Verdade. Maravilhoso o texto, né? O segundo. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sul, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos farás ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o homem nu, dentre todos vós, terá talvez a roupagem mais resplandecente. Em verdade vos digo
Os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são todos bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Segundo texto assinado pelo Espírito de Verdade. O terceiro, que é o item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis ao léu a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Este é o terceiro texto de pronunciamento do Espírito de Verdade. O quarto, que é o item 8º, diz assim, peço que continue comparando cada texto com o outro. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento. Elas são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, abnegação e devotamento. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade. Em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. E aqui é o quarto, também assinado por Espírito de Verdade. Ok, então vamos observar esses com o que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até o 26. Jesus, antes da crucificação, diz aos seus apóstolos: Bem-amados, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito de Verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê. Mas vós o conhecereis, porque a vida convosco estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai. Vocês estão em mim, e eu estarei em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele
que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E Judas, não Iscariote, fez uma pergunta: Senhor, por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então meu Pai o amará. Nós viveremos a ele e faremos nele a nossa morada. Mas aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Essas palavras, continuou Jesus, que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, observem que aqui ele trocou de Espírito de verdade para Espírito Santo, que é a mesma coisa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Bem, uma grande parcela dos espíritas, ao qual nós todos nos incluímos, pensam que estes textos assinados com o pseudônimo Espírito de Verdade foram psicografados por Jesus. Eu diria que, em termos, foram, mas não diretamente por Jesus. Esse último texto, todos nós sabemos, porque ele está na Bíblia, né, que foi um pronunciamento de Jesus, foi descrito, ditado por Jesus. Mas os 4 textos anteriores nós podemos ver que foram ditados, cada um deles, por espíritos, por entidades diferentes. No mundo espiritual, a comunicação é muito mais rápida, pois ela transmite de um espírito para o outro um pensamento completo. Enquanto que nós, por termos um cérebro carnal, temos que nos corresponder, falando palavras por palavras, frases por frase, até transmitir um pensamento completo. Então, é como se eu quisesse dizer, olha, a praia de Copacabana está muito linda, e começar a descrever detalhes por detalhes, o mar, o céu, as pessoas, as árvores, a areia maravilhosa. Isso levaria algum tempo. Sendo que quando eu transmito um pensamento, é como se eu transmitisse um filme, uma imagem. E aquilo de uma vez só a pessoa compreendeu todo aquele pensamento. Então, a gente pode entender aí que se um espírito ou uma entidade transmitir um pensamento, o mesmo pensamento, então ele vai transmitir uma imagem pensamento, por exemplo. Tá? Para 4 médiuns, cada um deles vai psicografar o mesmo pensamento, mas com palavras diferentes, sem alterar o significado do sentido. Formas diferentes de escrever, mas sem alterar o sentido. Então, ele vai transmitir aquele pensamento de uma forma de escrever, de uso de palavras diferentes. Mas o que é que nós sabemos e quais as informações nós temos sobre o espírito de verdade? Eu peço agora a permissão para o grande, querido, amado por todos nós, pesquisador e palestrante, Haroldo Dutra Dias, para fazer uso de parte de suas pesquisas e de sua interpretação, que veremos a seguir.
Diz assim os ensinamentos de Arun. Utilizou-se na língua original dos evangelhos a palavra paracleto, e foi traduzida para nós como consolador, porque o seu significado é aquele que está ao lado, aquele que orienta, que auxilia e ensina, aquele que consola. Naquela mensagem, naquela passagem, Jesus disse que enviaria outro consolador. O que significa que Jesus era um consolador. E o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, seria o outro consolador. E disse que o outro consolador ficaria conosco para sempre. Em outra situação, lá no Velho Testamento, no livro da Gênesis, no capítulo 15, parágrafo 5, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. E aí Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que recompensa me darás, se eu continuo ainda sem filhos, e o único herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou Abrão, tu, Senhor, não me deste filho algum. Então, por isso, um servo da minha casa será o meu herdeiro, referindo-se novamente a Eliezer. Então, o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será isso. Um filho gerado por você será o seu herdeiro. E o Senhor, arrastando Abrão, levando Abrão para fora da tenda, disse: olha, Abrão, admire o céu e procure contar todas as estrelas, se você puder contá-las. E prosseguiu: assim, Abrão, como essas estrelas infinitas, será a sua descendência. Dizendo que teria, então, Abrão filhos que teriam netos e a descendência dele seria tão grande quanto as estrelas do céu. Naquela época, os povos eram ateus ou politeístas, ou seja, adoravam vários deuses. A partir de Abrão, a espiritualidade começou um extenso trabalho de ensinar a humanidade a ser monoteísta, aquela que acredita na existência de um único Deus, um Deus de infinita sabedoria, bondade e misericórdia. Depois, então, de um longo trabalho coordenado por Jesus, governador do nosso planeta, a espiritualidade superior envia a primeira revelação através de Moisés, com os 10 mandamentos. O Velho Testamento sempre se referiu aos desencarnados, descendentes de Abraão, que tinha fé em um único Deus, como estrelas. Todo aquele que tinha fé em um Deus único, quando morria, era chamado de estrela. Nisso, o Evangelho está fazendo uma analogia de que um espírito com muita fé, com fé fervorosa em um Deus único, é um espírito de luz que brilha tanto ou mais do que uma estrela. Lembrem-se que a descendência de Abraão seria chamada de um céu estrelado. Indo agora para o livro de Isaías, no capítulo 40, parágrafo 26, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Pergunta. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a cada um conhece e chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma dessas estrelas
deixa de o obedecer. Essa analogia, essa comparação com o céu estrelado, é para que entendamos, que a humanidade entenda que na verdadeira vida, que é a vida espiritual, se levarmos lá o nosso olhar para o alto, enxergaremos, se assim tivermos esse direito, enxergaremos lá, bem lá no alto, um exército de espíritos de luz que brilham, tal qual um maravilhoso céu estrelado. E é por isso que o Velho Testamento, ao se referir às estrelas, às chamas de exército. E Deus, no Velho Testamento, é chamado de Senhor dos Exércitos. Por isso, essa denominação causa alguma confusão em muitas pessoas ao estudarem o Velho Testamento, porque traz a elas a compreensão de que Deus é um Deus guerreiro. Mas indo agora nos ensinamentos do povo hebreu, tem um livro chamado o livro Baruch, e no seu capítulo 86 diz que aqueles que vivem as leis divinas, como fazem os justos, os profetas e os sábios, são chamados de paraclépitos da humanidade. Lembrem, falando no começo, paraclepto traduz para conservador. Diz ainda no livro de Baruch que cabe a eles, os paracleptos, os consoladores, cabe a eles ensinar a humanidade sobre as leis de Deus, bem como interceder pelas criaturas humanas junto ao Pai, quando aquele que crê em um Deus único deixa essa vida no momento do julgamento, os paracleptos advogam em favor do cristão pecador. Nós assistimos algo assim num filme maravilhoso chamado Nosso Lar. Quando André Luiz, conduzido ao umbral pelos seus maus hábitos e maus pensamentos, maus comportamentos durante a vida encarnada, recebeu a intercessão amorosa de sua mãe espiritual, que pleiteou e conseguiu que ele fosse conduzido à cidade de Nosso Lar. Ela foi o paraclepto que advogou pela causa de André Luiz. E a gente fica agora se perguntando, mas o que é que os sábios, os justos e os profetas têm a ver com o Espírito de verdade? O que eles têm a ver com o Consolador prometido? E nisso nós somos socorridos pelo nosso querido Emmanuel, no seu livro, na pergunta 276. A pergunta começa assim: a previsão e a predição de todos os livros sagrados nos dão a entender que os sábios e os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. Aí a pergunta: está correto isso? E respondendo, Emmanuel diz assim: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, referindo-se então a Bíblias, doutrinas, Evangelho, as predições e previsões se efetuaram sobre a ação direta do Senhor, pois só Ele conhece o íntimo dos pensamentos, o íntimo dos corações, sabe das necessidades e das fraquezas das pessoas, para com isso poder lhes apontar o caminho futuro, a senda que precisa percorrer,
sempre sobre a misericórdia e a sabedoria de Deus. Com isso, compreendemos que Jesus esteve diretamente inspirando os mais antigos profetas ou paraclétos que nos trouxeram as velhas Escrituras. Ainda no povo hebreu, lá no seu livro de tradição, tem um comentário de Gengis Rabá, que relata que quando ocorreu a revelação lá no Monte Sinai, a primeira revelação dos 10 Mandamentos, ouviu-se uma voz. Mas essa voz se reverberou, ou seja, se multiplicou em outras 70 vozes, e cada uma foi emitida em um idioma diferente, em um local diferente, na mesma época, no mesmo momento, para que toda a humanidade escutasse ao mesmo tempo a revelação. Comecemos, então, a juntar essas informações para podermos entender o tema de hoje, que é o Espírito de Verdade. Mas, somando a isso, vejamos a pergunta 312 também do mesmo livro, o Consolador. E assim é perguntado para Emmanuel: como interpretar a afirmativa no capítulo 5º, versículo 7, lá na primeira epístola de João, que diz assim: 3 são os que fornecem, ou que forneceram, o testemunho do céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Ok? Espírito Santo, Espírito de Verdade. E Emmanuel respondeu: João referiu-se primeiro a Deus, o Pai. E, em segundo lugar, ele referiu-se a Jesus, que é o Verbo, que constitui para a Terra a sua mais perfeita personificação de Deus. Por isso ele é chamado por nós de guia e modelo a ser seguido pela humanidade. Vejam que Jesus Cristo, em grego, é chamado de Logos. E em latim é chamado de Verbum, que, traduzido verbo para português, é verbo, significando palavra, verdade, discurso, razão. E o terceiro, o Espírito Santo, ou Espírito de Verdade, que é a legião de espíritos redimidos, puros e santificados, que cooperam com o Divino Mestre desde os primórdios da organização terrestre sobre a inspiração de Deus. Então, começamos a entender que o Espírito Santo, ou o Espírito de Verdade, é a legião de espíritos de luz que cooperam com Jesus há mais de 5 bilhões de anos. Isto é que é o Espírito de Verdade. Isto é que é o Paracleto, que é o nosso Consolador. Lá no livro Paulo e Estevão tem uma narração onde diz que na igreja de Antioquia começou a ocorrer fenômenos de ouvir vozes diretas. Então, não era psicofonia, era vozes diretas. E ele fala assim, Emmanuel: o Espírito Santo começou a se manifestar na igreja de Antioquia. E lá no rodapé dessa mesma página tem uma nota do Emmanuel que diz que ninguém deve ignorar que o Espírito Santo é a legião de espíritos puros, santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. São eles que se manifestaram no Monte Sinai, na igreja de Antioquia e também em Pentecostes. Então, lembremos de Pentecostes. Lá no Atos dos Apóstolos, quando Pedro começa a falar, e os apóstolos e todos os seguidores
de Jesus vindo do mundo inteiro começaram a ouvir, cada um na língua da sua nacionalidade. Então, foi lá nos 10 Mandamentos, foi em Pentecostes. Diziam que línguas de fogo desciam dos céus, semelhante a estrelas cadentes. Lembram de Abraão? As estrelas cadentes eram a legião de espíritos de luz descendo para colaborar na divulgação do evangelho de amor trazido por Jesus. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de peregrinos que se agrupavam segundo as suas nacionalidades, formavam grupos e ficavam conversando entre eles na língua da sua nacionalidade. E todos ouviram as revelações de Pedro nas suas próprias línguas. Interessante. A manifestação dos Espíritos que cooperam com Cristo é chamada de luzes dos céus que iluminam a escuridão da carne. Olha que lindo isso. Luzes dos céus que iluminam a escuridão da carne. Então eu pergunto, fácil de responder. Qual luz que ilumina a escuridão da noite? É óbvio, a luz das estrelas. A palavra legião era utilizada na época do Império Romano para definir um grupo, um pelotão de soldados, comandados por um líder chamado centurião. Lembremos que lá no começo dessa preleção, nós dissemos que a descendência de Abraão seria chamada de estrelas e que Deus conhece e chama cada um pelo nome e que essas estrelas são chamadas de exército. E por isso, no Velho Testamento, Deus é o Senhor dos Exércitos. Então, juntando tudo isso, forma-se uma equação. Estrela é igual ao exército, que é igual ao Espírito Santo, que é igual à legião de espíritos puros que colaboram com o Mestre Jesus. Mas, quando a gente fala em equação, a gente lembra lá na nossa escola que ao fazer uma equação, a professora falava, vamos tirar a prova dos 9? Ok. Então, vamos aqui tirar a prova dos 9 dessa equação. Mas, para isso, nós vamos lançar mão do nosso livro Mor. Lembrando que Mor significa maior, grandioso, amor. Né? Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso livro Mor. Então, vejamos o que diz a introdução, ou seja, o prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi assinado por o Espírito de Verdade. Então, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira coisa que vamos ver, um texto do Espírito de Verdade, que diz assim, prestem atenção em tudo que nós falamos, e vocês vão ver tudo isso nesse primeiro texto. O Espírito de Verdade fazendo o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual um imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens supremas do comando. Espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido,
para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eu quero, indo já para o encerramento, lembrar a todos que todos nós temos mediunidade, seja ela intuitiva, psicofônica ou qualquer outra. E quero lembrar também que os justos, os sábios, os profetas, os apóstolos, que hoje vivem no mundo espiritual, são, na verdade, o céu estrelado ou o exército de espíritos de luz do Senhor, ou o Espírito Santo, ou são, na verdade, o Espírito de verdade. E eles estão acessíveis a cada um de nós. Nós temos acesso a eles como médiuns, para que eles possam nos ajudar, nos orientar, nos intuir e, principalmente, consolar nossas dores e os nossos sofrimentos. Mas, para termos a proteção desse exército maravilhoso, que é o mais poderoso do universo, Deus só quer de nós uma coisa: que nós sigamos as palavras de Jesus. Então, para termos acesso à ajuda, ao auxílio, à proteção desse exército fantástico, nós temos que lembrar que Jesus disse assim: aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E ele estará em mim e eu nele. Então, amemos Jesus. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.